Olá pessoal de Fundamentos de Sistemas para a Internet. Conforme a gente combinou, eu vou gravar aqui uma aula a respeito de alguns conteúdos interessantes relacionados à programação web. Isso vai deixar vocês inclusive mais preparados para a disciplina de Programação para a Internet 1 e 2 que vocês terão aí ao longo do curso. Também vou mostrar para vocês alguns detalhes sobre o VS Code. Deixa eu abrir aqui um editorzinho. Recomendo fortemente vocês instalarem esse editor aqui na casa de vocês, tá? O VS Code. Ele é gratuito, open source, e eu também já solicitei que ele fosse instalado nos laboratórios do campus, né? Então já estão instalados ao retorno das férias, então a gente vai poder trabalhar com ele. Não que o Atom seja ruim, né, que vocês estavam trabalhando, mas esse aqui vocês vão perceber que tem algumas diferenças que permitem o desenvolvimento muito mais interessante e mais rápido do código, certo? Então, no momento que você instalou ele no seu computador, você já pode clicar em cima da pastinha do seu projeto. Eu vou dar um zoom aqui para vocês chegarem melhor. No Windows 11, ou melhor, no Windows 10 e no Linux, vai ter um abrir com em algum lugar aqui e vai aparecer abrir com VS Code. No meu caso aqui, que é o Windows 11, então eu vou aqui mostrar mais opções e aparece aqui abrir com Code. Tá? Então abrir com Code ele já abre diretamente aqui com o Visual Studio Code. Mas você também pode abrir o programa e depois vir aqui em arquivo, abrir pasta e abrir a pasta do projeto. Abrir a pasta do projeto é mais interessante porque aqui no explorador, nessa aba lateral, ficam os arquivos do seu projeto que você pode ficar trocando só com um clique aqui. Se você der 2 cliques, ele fica aberto. Se você der um clique só, ele abre e fecha no momento que você... se você quiser tiver um arquivo só aberto na aba, né, ele fecha automaticamente, né? Então, 2 cliques mantém aberto. Então, é legal que ele trabalha com o sistema de Java, então você pode manter vários códigos abertos. Esses aqui são os arquivos que a gente trabalhou aula passada, né? Eu vou tirar aqui, clicando no íconezinho, essa barrinha lateral, para a gente ter um pouquinho mais de espaço de leitura. Então, este aqui é o arquivo principal que a gente trabalhou aula passada, onde a gente aprendeu basicamente o que é o HTML, qual é o seu comportamento, né? A questão das tags de abertura e fechamento, a parte de indentação, fizemos uma lista, os parágrafos, alguns elementos semânticos bem interessantes relacionados a texto, né? Também aprendemos a fazer link, que permite que a gente faça uma navegação de uma página para outra, né? Então eu deixei aqui aberta a página, né? Então eu posso navegar de uma página para outra através daquela estrutura que a gente fez na aula passada. Obviamente são centenas de tags HTML, né? A gente não vai explorar todas elas agora nesta aula, né? Mas eu vou dar um foco em uma outra linguagem para essa aula que permitirá que vocês coloquem algum estilo, né? Coloquem um pouco aí de cor, pelo menos, nos projetos de vocês. Antigamente, toda a parte de interface, incluindo o design, ele ficava para HTML. Com o tempo, se separou isso. Por quê? Porque conforme os projetos fossem crescendo e eventualmente tivessem aqui dezenas de páginas, a manutenção dessas páginas ficava muito difícil. Imagine você ter que trocar todo o estilo visual, né? Fazer toda uma reinterpretação visual do seu projeto, sendo que ele poderia ter centenas de páginas. Isso demandaria muito tempo. Considerando que todas as páginas elas possuem um padrão visual muito parecido, né? Ou seja, se você está fazendo um site para uma determinada empresa, você espera que todas as páginas tenham alguma semelhança visual em termos de cores, né? Uma estética padrão, né? Você não vai fazer cada página de uma cor diferente, com uma fonte diferente. Então pensou-se, será que eu não posso concentrar todo esse estilo, né? Todo esse estilo visual do meu site em um único arquivo para que eu possa alimentar todas as minhas páginas? Sim, é possível. Então, para isso, retirou-se do HTML todas as tags relacionadas a design, né, que existiam algumas antes, né, tipo font face, color, etc. E se criou uma nova linguagem chamada CSS para cumprir com essa missão. O CSS ele pode ser utilizado através de uma tag aqui dentro do head, a tag style, onde você pode colocar informações de estilo aqui dentro. No entanto, né, se você tem um site de uma página só, isso pode ser interessante, mas como geralmente os projetos possuem várias páginas, o ideal é você fazer um arquivo externo contendo essa informação de estilo que seja incorporado dentro das suas páginas, ou seja, você vai criar uma única fonte de informação que alimentará todas as páginas do seu site. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui no explorador, eu vou clicar aqui no botão, esse botãozinho aqui, New File, tá, novo arquivo, e vou criar um arquivo chamado style.css, estilo.css.
É um arquivo de texto normal, assim como o HTML, só que com a extensão .css. Porém, o arquivo CSS jamais utilizará tags, tá? Ele é uma linguagem própria, específica, com semântica específica. Como que funciona o CSS? Você tem três partes. Uma parte é o seletor, ou seja, qual parte do seu código você quer selecionar. Neste caso aqui eu selecionei o body, né? Já que toda a minha informação está na tag body, né? Então eu selecionei a tag body, coloco chaves e agora eu posso colocar aqui dentro do seletor body propriedades e seus respectivos valores que eu quero alterar. Por exemplo, se eu quero mudar a cor do fundo da página, eu posso me utilizar da propriedade background color e escolher uma cor qualquer. Lembrando que a gente aprendeu, né, o hexadecimal, né, a gente viu que existe, né, então eu posso colocar as cores para esse fundo preferencialmente em hexadecimal. Então aqui, por exemplo, eu vou pôr um verde, né? Então verde é red, green, blue, né? 00 para o red, FF para green, 00 para o blue, né? Mas eu também posso clicar aqui e o VS Code me permite aqui eu trabalhar com uma paleta de cores bem mais interessante, né? Vocês podem ver que ele vai dando a cor hexadecimal aqui em cima. Ok? Então atualizando aqui, eu vou abrir meu servidor GoLive aqui, que é um plugin chamado Live Server, tá? Esse aqui é o plugin Live Server. Quem quiser instalar no seu VS Code, ele permite atualização em tempo real no momento que eu salvar o código, então fica um pouquinho mais fácil de programar também. Mas não que seja necessário, só para vocês enxergarem um pouco melhor aqui. Bom, na realidade eu não posso testar ele ainda porque eu criei um arquivo externo, mas não necessariamente meu arquivo HTML está se alimentando desse arquivo externo, né? Então, como que eu faço para minha página HTML entender essa informação de cor? Como vocês podem ver, no momento está tudo igual aqui, né? Eu preciso, dentro do head, fazer um link para este arquivo externo, utilizando a tag link, e aqui o próprio VS Code já me sugere, né, que eu vou utilizar um CSS, então ele já coloca todas as propriedades que eu preciso, inclusive o nome do arquivo que eu escolhi, que é style.css. Salvei, agora sim eu vou abrir meu Live Server, tá? Ó, minha página já está com a cor de fundo que eu quero, tá? Como eu selecionei a tag body, eu selecionei então toda a minha página para ficar com a cor verde. E assim é o funcionamento básico do CSS. Outro exemplo, eu posso pegar aqui da minha página, nós podemos ver que nós temos vários títulos, né? H1, temos vários parágrafos. Eu posso, por exemplo, pegar os meus parágrafos e fazer com que eles tenham um estilo diferente. Se eu quero selecionar todos os meus parágrafos, eu utilizo o seletor P, ou seja, estou selecionando todos os parágrafos do meu site e posso mudar a cor da letra desses meus parágrafos. Então, eu coloco aqui color, dois pontos, e escolho uma cor qualquer. Agora vai ficar um pouco feio meu site, né? Porque estou misturando umas cores diferentes, né? Vou pôr aqui um dark green, mas o propósito não é a gente ter bom gosto aqui de cor, né? Só para aprender as propriedades nesse momento, né? Então, salvei. Vocês podem ver aqui que meu texto já está verdinho, né? Se a gente quisesse ter certeza, eu posso pôr uma cor ainda mais forte aqui, né? Pode ver que ele ficou vermelhinho agora. Então, todos os meus parágrafos foram selecionados para a cor vermelha. Posso também colocar mais de uma propriedade, ou melhor, alterar mais de uma propriedade para cada seletor. Então, eu posso fazer com que meus parágrafos, por exemplo, tenham outro tipo de fonte. Então, para isso, eu vou escolher a propriedade font family. E aqui o VS Code já me oferece alguns grupos, né? Então, eu vou pegar aqui a Verdana, por exemplo, né? O que ele colocou aqui para mim? Que a minha fonte preferencial é a Verdana, mas caso o computador do usuário, ou seja, a pessoa que está vendo o site, não contém essa fonte, é para selecionar a Geneva. Se não tiver, é para selecionar a Tahoma. E se não tiver nenhuma dessas três, é para selecionar qualquer uma, desde que seja da fonte sem serifa, né? Lembrando que fontes sem serifa são aquelas fontes sem os enfeitezinhos das pontas das letras, né? Como geralmente a gente vê em livros impressos, né? Então agora, atualizando aqui, vocês podem ver que a fonte dos meus parágrafos já está diferente das fontes dos meus títulos, né? Se eu quisesse que todo o meu site tivesse a mesma fonte, eu posso tirar essa propriedade daqui e colocar em body, e aí todo o meu site vai ter essa fonte Verdana escolhida. Já aqui, né, existe uma herança de propriedades.
Se os parágrafos estão dentro de body, então ele vai herdar todas as propriedades de body também, tá? Esse é o funcionamento básico do CSS. Ele, como vocês podem ver, ele começa muito simples, mas ele vai ficando extremamente poderoso e complexo, principalmente quando a gente começa a trabalhar com seletores avançados, quando a gente começa a trabalhar com técnicas de layouts, tudo isso a gente vai ver em programação para Internet 1, ok? Então eu vou gravar outro vídeo, né? Vou manter os vídeos curtos para facilitar o estudo de vocês, e daqui a pouquinho já estou postando aí no Siga.